Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero te passar o que precisamos saber antes de viajar para Portugal. Vem comigo! Portugal é um país onde brasileiro costuma se sentir em casa. É aquele lugar onde a gente tem uma impressão de ser um ambiente muito familiar. A gente se sente acolhido, sabe? Mesmo quando a gente vê fotos, mesmo não tendo ido a este país ainda. Eu não sei se isso acontece pela familiaridade do idioma ou pela questão de termos sido colonizados mesmo, pela questão do que a gente aprende na história, né? O fato é que o país é um país que investe muito em turismo e existem regiões que são muito turísticas e muito visitadas, que são escolhas certeiras no verão, tanto dos europeus como também dos brasileiros. Você tem destinos de praias, de natureza, de muita cultura, de muita história. Tem uma gastronomia de alta qualidade, considerada como uma das comidas mais gostosas do mundo. Tem turismo religioso, como nós vemos em Fátima, e muito mais. Então você pensa em viajar para Portugal e visitar lugares incríveis por aqui, esse vídeo é para você. Bom, começando então, passando informações gerais de quais documentos você precisa para viajar a turismo para Portugal. Claro, o seu passaporte. Brasileiros não precisam de visto para viajar para Portugal. Recentemente tem o ETIAS, que é um comunicado que você faz que você está entrando no país a turismo. Como turista, você pode ficar em Portugal no período de 90 dias. Mas lembre-se, o seu passaporte precisa ter uma validade de no mínimo 6 meses. Você vai precisar da passagem de ida e volta, comprovante de estadia, de hospedagem, né? Comprovante de trabalho, né? De renda, como que você se mantém, se você tem se você tem recursos, né, para se manter tantos dias ali de turismo em Portugal, que é um comprovante financeiro. Um extrato bancário, enfim. Claro, precisa do seguro viagem, como qualquer outro lugar para onde você vai viajar, que é necessário você estar nessa cobertura, né, se caso te acontecer algum acidente, precisar ir até um hospital, então é legal que você tenha realmente seu seguro viagem, com cobertura de pelo menos 30 mil euros. Eu sempre acho legal você pesquisar, apesar de ser o mesmo idioma, de ser o português, existem diferenças consideráveis. Então, eu acho sempre legal você pesquisar palavras que são de uso comum e que numa viagem você certamente fará uso delas e que você consiga identificar essas diferenças. Por exemplo, banheiro no Brasil, aqui em Portugal chama-se casa de banho. O café da manhã, aqui eles chamam de pequeno almoço. A carta de motorista, aqui é conhecida como carta de condução. Celular, telemóvel, faixa de pedestre, passadeira, legal, fiche, muito fiche. O ônibus, aqui eles chamam de autocarro. Sanduíche, sandes, eu não sei como pronuncia agora. O suco, eles chamam de sumo. O trem, eles chamam de comboio. Endereço, eles chamam de morada. Entendeu? Eles falam percebeu? Então, assim, essas diferenças é muito legais você dar um Google, você pesquisar antes de você ir visitar Portugal, para que você tenha mais facilidade em entendê-los. Porque, apesar de ser o mesmo idioma, a fonética é bem diferente e às vezes dificulta um pouco o entendimento do que eles estão falando. É legal porque o português, ele consegue entender absolutamente tudo do que a gente fala, mas a gente tem uma certa dificuldade nesse primeiro contato de entender quando eles estão falando, principalmente quando eles estão falando muito rápido. Bom, sobre gorjetas em Portugal, não é uma obrigatoriedade a gorjeta em Portugal. Não é como os Estados Unidos, por exemplo, que você fica mal visto se você não der uma gorjeta. Mas é claro que gorjeta é sempre algo bem visto em qualquer lugar que você for e praticar. Por exemplo, no caso de carregadores de mala, em hotéis, a gorjeta ela é sempre bem esperada. Bom, ao longo desse vídeo você vai entender por que viajar para Portugal. Mas um dos pontos que a gente já pode adiantar é a gastronomia. As pessoas são realmente assim encantadas pela gastronomia portuguesa. Com certeza será um dos pontos altos da sua viagem. Portugal é um destino excelente para quem gosta de comer bem.
Além disso, o clima em Portugal é muito agradável. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, hoje estava fazendo -1 grau, mas lá fora agora já está um sol lindo, um céu maravilhoso. Eu estou com o aquecedor ligado dentro de casa, porém lá fora está um dia lindo. Eu estou de frente com uma janela que está dando por um céu azul lindíssimo, o sol batendo aqui nas árvores, mesmo as árvores por ser inverno, sem flores, tem aquele aspecto todo europeu que a gente costuma ver em filmes, que a gente costuma ver em fotos. Então, assim, é uma imagem, é uma paisagem muito bonita. Para quem aprecia um bom vinho, para quem gosta de vinho, principalmente a região de Porto é uma região que não pode deixar de ser visitada, porque tem a questão histórica ali também do vinho, mas você também vai poder fazer boas degustações. Você vai poder conhecer vinícolas, né? Em algumas regiões, assim, você vai poder fazer passeios históricos e passeios guiados em vinícolas, enfim. Mas você vai poder ter acesso a um bom vinho em todo o país, em todo lugar que você for, certamente. Bom, falando de maneira geral, os portugueses, eles são muito simpáticos, principalmente, eu acredito, nas regiões realmente turísticas, né? Que eles estão preparados para receber esse turista, para receber esse visitante. Então, assim, você vai se sentir muito acolhido e vai sempre se deparar com um bom contador de história, um piadista. Eles são muito bons nessa questão de brincar, de tirar sarro. Então, você vai se sentir muito acolhido nesse sentido. Se você gosta de história, museus, você vai se deliciar, você vai se perder neste lugar de tanta história que existe aqui. E se você gosta de paisagens, de praias, com certeza você vai encontrar lugares, regiões que você vai se deliciar, principalmente no verão, com lugares aqui que são belíssimos, que são assim riquezas naturais mesmo do país. E se você também é adepto da road trip, você vai amar alugar um carro e ver a facilidade que é conhecer vários lugares aqui dentro mesmo do território português, mas também fazendo a Eurotrip. Se você tiver mais tempo de viagem, como é possível você fazer aí o percurso e conhecer Portugal, conhecer outros países da Europa, se organizando direitinho, fazendo um ótimo planejamento, você consegue sim fazer uma Eurotrip com um valor bem acessível. E aí, quanto tempo ficar em Portugal? Isso vai depender muito dos seus planos de viagem, né? Porque há muito para se conhecer, mas é possível sim fazer uma viagem para Portugal dentro de 7 dias, por exemplo, e conhecer lugares belíssimos e super aproveitar a sua viagem. O ideal mesmo é que seja um planejamento de uma viagem de uns 15 dias, mas, como eu te disse, 7 dias é plenamente possível conhecer lugares, por exemplo, Porto e Lisboa, e sair já com gostinho de quero mais desse país para voltar outras vezes. Por exemplo, turismo no inverno, você pode conhecer e ficar em hotéis na Serra da Estrela, que é um lugar em Portugal que neva. Portugal, apesar de fazer temperaturas baixas, né, temperaturas negativas, mas não é um lugar que você vai andar e vai ver neve caindo, né? Então, Serra da Estrela é um lugar específico, é uma região específica onde neva. Para fazer o turismo no inverno, é um lugar belíssimo que você pode se hospedar e pode visitar. Uma opção também, se você não quiser se hospedar ou não encontrar hospedagem, que geralmente no inverno é bem concorrido ali na Serra da Estrela, você pode se hospedar em cidades bem vizinhas. Aqui onde eu estou, em Castelo Branco, é uma boa opção também, porque você vai estar a 45, 50 minutos de carro da Serra da Estrela. Sabia que Portugal possui 17 patrimônios mundiais da Unesco, sendo 16 culturais e 1 natural? A maioria deles fica nas regiões mais visitadas por turistas mesmo. Então você provavelmente terá a oportunidade de conhecê-los. Por exemplo, em Lisboa você tem Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos, tem também o Centro Histórico de Guimarães, o Santuário Bom Jesus em Braga, tem o Centro Histórico de Évora, tem as construções históricas de Alcobaça, Mosteiro de Batalha, as universidades de Coimbra, estive lá recentemente, vou fazer um vídeo sobre isso. Na Ilha da Madeira é onde está situado o único patrimônio natural de Portugal, que é a Floresta de Laurisilva. Bom, sobre hospedagens em Portugal, tem para
todos os bolsos, para todos os tipos, para todos os gostos, para todos os perfis de família. Se você é casado com filho, se você vem só como casal, se você vem solteiro. Aí você tem várias formas de pesquisa, tem vários canais de reservas, você pode também fazer por Airbnb, vai depender muito do seu perfil. E tem para todos os gostos, para todos os tipos, tem hostel, tem hotéis de luxo. Isso vai depender, obviamente, da região para onde você quer ficar também, o que vai interferir também nos custos, né? Se você quer ficar num hotel no centro da cidade, se você quer ficar um pouco mais afastado, se você vem com uma vozinha, um vozinho, então você precisa ver locais com mais acessibilidade, né? Locais que tenham esse cuidado que em Portugal existe muito, porque a população em Portugal também é muito mais envelhecida, né? Então, assim, você precisa observar tudo isso. Se você vai vir com cachorrinho para passear, e se você é aquele que anda com seu pet, tem que avaliar direitinho o seu perfil e escolher de acordo com o seu perfil de turista. É muito complicado eu te indicar um lugar ou eu te falar sobre lugares para ficar não conhecendo o seu perfil. Então, faça bastante pesquisas antes de selecionar e não se deixe levar somente pelo preço, mas um conselho que eu dou veja os comentários do lugar onde você vai ficar, observe se este lugar oferece os recursos dos quais você necessita para essa viagem a turismo. Tem pousadas que são localizadas em lugares históricos, sabe, do país, localizadas em vilarejos. Então, assim, eu particularmente gosto muito desse tipo de hospedagem. Tem lugares que foram criados na década de 40, para você ter uma noção. Mas aí vai depender muito do perfil, do seu perfil como visitante, porque às vezes você fala, não, eu prefiro um lugar mais moderno, eu prefiro ficar em um lugar com, talvez, que me ofereça elevador, que me ofereça um serviço de quarto diferenciado. Você precisa realmente definir para você o tipo de experiência que você quer ter no país. Bom, uma demonstração rápida sobre alguns elementos históricos e da cultura do país que você vai ver por aqui. Portugal foi o país que deu o pontapé inicial da Era dos Descobrimentos, grandes navegações, eles dominaram os mares e se arriscaram, né? Longas jornadas para se descobrir territórios. A gente viu um pouco disso na história do Brasil. É possível, então, você por aqui em museus, você estudar e se aprofundar mais sobre a Era dos Descobrimentos, em vários monumentos e pontos turísticos de Portugal. Um deles é o Monumento Padrão dos Descobrimentos, que fica em Belém, Lisboa. Você também que gosta de literatura portuguesa vai encontrar também muito sobre isso no turismo aqui de Portugal. A literatura portuguesa ela é composta por nomes também muito conhecidos lá no Brasil, né? Na literatura, como Luís Camões, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, José Saramago, além das obras históricas, né, que você já deve ter lido no seu tempo de escola, como os Lusíadas. Temos aqui também os azulejos portugueses. Eles são elementos importantíssimos na cultura portuguesa. Ao longo de toda a sua visitação em Portugal, você vai certamente se deparar com eles em fachadas, em lugares que você vai poder levar como imã, como um artigo de lembrança aqui de Portugal. Você vai ver também fado. O fado é um estilo de música aqui de Portugal. Geralmente é uma música melancólica que fala de sentimentos, de degustações, de experiências, assim, ela é meio narrativa, eu acho, sabe? Não entendo muito, mas ela tem essa coisa, assim, da narração sobre algo que se sente, sabe? Se coloca uma força interior, assim, para expressar essa emoção, esse sentimento. Falam muito sobre o sertanejo do Brasil, mas eu também acho que o fado ele tem essa pegada aí de falar da questão do desapego, da saudade, do amor que não deu certo, da traição. Eu acho que tem uma pegadinha assim que é meio familiar para nós brasileiros com o sertanejo. Claro, estilos completamente diferentes. Eu só estou falando, brincando com essa coisa que falam do sertanejo do Brasil, né? Que fala muito sobre a traição, mas o fado ele tem essa questão emocional. Pelo menos alguns que eu ouvi até hoje tinha. Uma curiosidade, desde 2011 o fado ele se tornou patrimônio imaterial pela Unesco. Quem se interessar por isso pode assistir algum show de fado ou visitar o Museu do Fado em Lisboa.
Bom, é isso. Portugal é riquíssimo, ele tem muitos lugares assim, e que também vai depender muito do seu perfil de turista, o que você quer conhecer, o tempo que você tem para conhecer, o que você não abre mão de sair do país sem conhecer, sem ver. Em Lisboa, por exemplo, quando eu visitei Lisboa, eu fui conhecer o Oceanário, que eu fiquei encantada com aquilo, e é uma dica que eu quero dar para você, principalmente se vier com crianças para fazer turismo em Portugal. É um lugar assim belíssimo que com certeza você sai encantado de lá. Eu fui até a Torre de Belém, eu comi o pastel de Belém, que não tem nenhuma outra região que faça o pastel igual e fique igual esse pastelzinho de nata aí. Enfim, tem muita coisa boa para você conhecer aqui em Portugal. Eu ainda quero conhecer muitos lugares, eu conheci ainda muito pouco, mas espero que você tenha um passeio muito agradável com a sua família, seja nas férias de verão, seja nas férias de inverno, mas que você venha conhecer Portugal, que você venha desfrutar de tudo de lindo e maravilhoso que tem esse país para te oferecer. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa os seus comentários aqui. Eu amo participar com você nos comentários, eu amo ver o que vocês pensam, e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo!